Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, minha amada família eletrônica fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, mas muito mais do que isso, sou seu grande amigo, o seu grande parceiro, com o grande objetivo de vida, que é levar você do zero, ensinar eletrônica para você, do absoluto zero, rumo à faixa preta. É isso mesmo. Rumo à especialidade na área, ser um cara bom demais no mundo da eletrônica. Esse é o meu grande sonho e é isso que a gente vem fazendo com as nossas milhares de pessoas que seguem o Eletrônica Fácil e que são nossos alunos também dentro lá dos nossos treinamentos e cursos Eletrônica Fácil, tá? E hoje chegou o dia onde a gente vai explicar para vocês, pessoal, exatamente o título que você está vendo aqui, ó, tá bom? Aqui embaixo, né? O que fazer para aprender eletrônica do zero e ser faixa preta? Qual é o caminho que você tem que trilhar? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. O que você tem que fazer? Qual é o passo a passo que você tem que aplicar para que então você aprenda eletrônica bem demais e use isso para a sua vida toda? É isso que a gente vai discutir aqui. E é claro que se você tiver dúvidas e perguntas ao vivaço, você coloca aqui no chat e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Quer aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta? Não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo, aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta com curso de eletrônica fácil, curso de digital e Arduino para iniciantes, soldagem de soldagem eletrônica e também remoção e restauração de resinas em placas eletrônicas aqui no nosso querido Eletrônica Fácil e baixar nossos e-books gratuitos também. E para aqueles que ficarem até o final da nossa Masterclass de hoje, temos um presente super especial, vamos que vamos. Como essa aqui é uma live, eu preciso que você coloque, tá bom? Coloca aqui no campo de comentários se o áudio tá bom. O áudio tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio aí? Vamos lá, gente, vamos dar uma brincadinha aqui, ó. Então aqui tem um esquema eletrônico, gente, de uma Smart TV TCL. Tá bom? Ó. Uma Smart TV TCL. E só com o que tem aqui, já dá para você brincar no conhecimento do mundo eletrônico, hein? Já dá para testar aí se você tem bons conhecimentos ou não, ou se você realmente precisa aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá? Vamos lá? Nós vamos conciliar, gente, duas coisas aqui, ó. Nós vamos conciliar esse esquema eletrônico plotado aqui, para eu explicar para vocês os porquês, né? Certo? E o nosso bloco de notas para fazer algumas anotações aqui, ó. Live eletrônica passo a passo. Muito bem. Show de bola. Bom, vamos lá. Quem aqui já ficou com medo, gente, ao olhar um esquema eletrônico? Vocês têm dificuldade de interpretar esquema eletrônico? Você tem dificuldade de olhar para o esquema eletrônico e saber como funciona? Qual que é a função de cada componente? Vocês têm essa dificuldade? Anota aqui no chat, eu tenho essa dificuldade, porque essa dificuldade não é de uma pessoa, não. É de quase que todas as pessoas, tá? Muita gente tem muita dificuldade de leitura e interpretação de esquema eletrônico, tá bom? E vamos acabar com isso aí, com a nossa família eletrônica fácil, tá? Vamos lá, ó. Gente, o passo número 1, com o passo a passo que eu vou te deixar aqui até o final, você vai buscar a faixa preta no mundo da eletrônica partindo do zero, tá? Qual que é o primeiro passo, gente? Pessoal, você vai aprender eletrônica do zero? Então vamos começar a nossa jornada juntos para aprender eletrônica do zero? Vamos lá? Ó, primeiro passo, gente, para você aprender qualquer coisa, entender como funciona, é você saber o que tem ali. Então não tem como você saber como essa placa funciona aqui, essa fonte chaveada, por exemplo. Ó. Não tem como ser faixa preta em manutenção de fonte chaveada se você nem sabe cada pecinha, cada componente eletrônico que está aqui. Você nem sabe do que ela é constituída. Você olha para a placa e não consegue identificar os componentes. Não sabe nem o que está soldado aqui, tanto no PTH como no SMD também. Então, enquanto você não souber que componentes estão presentes no circuito,
você não vai ter nem ideia de como começar a analisar o seu funcionamento. Saber se ele está bom, se ele está ruim, se tem defeito, se não tem defeito, se está funcionando bem, se está funcionando mal, tá bom? Beleza? Então, o primeiro passo é saber os componentes que estão presentes na maioria dos circuitos. Sabendo, você automaticamente, dentro da plataforma Eletrônica Fácil, curso de Eletrônica Fácil, tudo aquilo que a gente ensina aqui para vocês, como é que você sabe os componentes que estão mais presentes? Pô, tá lá o passo a passo de todos os componentes que a gente vai ensinar para vocês. Opa, que componentes eletrônicos que mais estão presentes nas placas eletrônicas? Pô, resistores. Que mais? Capacitores. Eu vou falando aqui, gente. Se vocês quiserem colocar mais componentes, vocês falam para mim no chat aí, tá bom? Resistor, capacitor, que mais que tem? Indutor. Que mais que tem? Diodos. Transistor. MOSFET. Que mais, gente? Transformador. Transformador tá ali na classe dos indutores, né? Transformador. Toda placa tem que ter o que para ela funcionar, gente? Indutor. Tem que ter indutor. Indutor já falei, né? Opa. Tem que ter conector. Se não tiver conector, como é que vai funcionar? Como é que você vai energizar a placa? Como é que vai sair tensão da placa para alimentar a placa principal, por exemplo, né? Aqui nessa fonte chaveada, ó. Nessa fonte chaveada aqui. Vamos lá, ó. Nessa fonte chaveada aqui. O que a gente tem aqui? Vamos lá, gente, ó. Então, conector de alimentação. Conector. Conector de entrada, conector de saída. Conector de saída. Conector para a placa principal, conector para LED. Perfeito? LED lá da TV. Certo? Componentes eletrônicos. Opa, entrou aqui. Ah, tem um fusível. Opa, olha lá que massa. Fusível. Depois tem o quê? Opa, diodo. Tem um diodinho lá. Tem um ferrite. Tem varistor. Tem NTC. Tem circuito de proteção contra as interferências eletromagnéticas. Tá bom? Tem ponte retificadora. Tem transformador Chopper. Tem capacitor eletrolítico. Tem diodo de potência, diodo duplo de potência. Tem MOSFET chaveador. Tem circuito integrado. Tem resistor SMD. Perfeito? Então, primeiro você tem que saber, gente, o que tem nas placas eletrônicas, tá? Se você não souber o que tem geralmente nas placas eletrônicas, né? Varistor, circuito integrado. Perfeito? Então, enquanto você não souber o que geralmente tem nas placas eletrônicas, né? Isso vai se repetindo aí no decorrer do tempo. Vai ser muito difícil você começar a analisar alguma coisa. Tá bom? O João Volts falou aqui, ó, muito feliz por me tornar aluno e ter acesso a tanto conhecimento. Obrigado, professor. Obrigado a você, meu querido. Vamos para cima, tamo juntos, tá? E aqui a gente poderia colocar uma infinidade de coisas, né, gente? Então, varistor, tiristor, os tiristores aí, né? Então, triac, SCR, beleza? Fechou? Bom, legal. Então, para você começar a entender como a placa funciona, as placas funcionam, você precisa ter essa base. Você precisa saber lá o que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um indutor, diodo, legal. Para você saber o que é, ó, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, tudo. Para você saber o que é um resistor, o que você precisa saber então? Ó, você precisa saber como ele é. Como ele é? Então aí está no aspecto físico, né? Aspecto físico. Aspecto físico do componente. Para você poder o quê? Identificar. Identificar um componente eletrônico, gente, é você olhar para ele na placa e saber, opa, esse aqui é um resistor. Opa, esse é um capacitor eletrolítico. Opa, esse daqui, ó, opa, ó, ponte retificadora. Opa, indutor. Opa, NTC. Opa, conector. Opa, fusível. Certo? Identificar, anota aqui para mim no chat.
Identificar é você olhar para o aspecto físico, encapsulamento do componente, e você, com esse olhar, você conseguir saber quem ele é. Isso que é identificar componentes, tá? Chega uma hora que somente olhar para o encapsulamento do componente, por exemplo, e esse componente aqui, o que é? E esse aqui? E esse aqui? Você pode ter uma ideia de que componente é. Porém, com o código do componente, você vai buscar o que, gente? O famoso... Fala aí para mim. Famoso o que, gente? Famoso o quê? O famoso datasheet. Olha só que massa. Então, para você saber que componente é, você precisa olhar para o aspecto físico dele, conseguir identificar ele. Se só o aspecto físico não te ajuda, o que você faz? Vamos buscar o datasheet a partir do código e encapsulamento, que é o formato físico do componente. Perfeito? Opa, legal, professor. Então, já deu uma estudadinha lá nos componentes que mais se repetem nas placas. Já sei olhar para ele, sei identificar. Já sei buscar o datasheet, que é o manual técnico do componente. Perfeito, beleza. Agora que você sabe os componentes que estão nas placas eletrônicas, você também tem que começar a entender o que, gente? A famosa simbologia. Simbologia. Por que você precisa entender simbologia? Simbologia de componente eletrônico. Porque, obviamente, vai chegar uma hora que você precisa analisar esquema eletrônico. E como é que você vai analisar esquema eletrônico sem saber simbologia? Então, meus queridos, o que isso significa? Que você, se você sabe simbologia de componentes eletrônicos, você vai passar a olhar para um esquema eletrônico de placa, assim como esse aqui, e nada mais vai ser misterioso para você. Você vai falar que, opa, esse cara aqui, o que é, gente? Esse aqui? Que componente é esse aqui? Opa, resistor. Ah, massa, resistor, legal. E esse aqui? Opa, esse aqui é um capacitor despolarizado ou não polarizado. Não polarizado. E esse aqui o que é? Opa, resistor. E esse aqui o que é? Esse aqui é um MOSFET. E esse aqui, opa, esse aqui é uma simbologia de ground, aterramento, GND, 0 volts. E esse aqui, opa, capacitor aí de 10 microfarad. Legal. E esse aqui o que é? Indutor. E esse aqui, opa, circuito integrado. Massa. Perfeito. E aí você começa a olhar para esses caras aqui, ó, e vocês vão ver que as figurinhas carimbadas, que são os componentes nas placas eletrônicas, acabam se repetindo. São blocos que se repetem nas placas eletrônicas. Então isso quer dizer que quando você sabe os componentes que estão numa placa, quando você olhar para outras placas eletrônicas, você vai conseguir saber também. São pequenas mudanças que vão acontecendo de circuitos para circuitos. É por isso que quando você aprende a base no curso de eletrônica fácil, cria solidez no mundo da eletrônica, cria raiz, sustentação forte, base forte, você está pronto para começar a entender qualquer placa, qualquer sistema, qualquer circuito eletrônico que está nos diversos equipamentos. A base está no ar-condicionado? Tá no notebook, tá na Smart TV, tá no monitor, tá em tudo quanto é sistema eletrônico, tá? Forte abraço, Rafael Uli. Tamo junto, vamos para cima, tá? Beleza? E aí você tem aqui, opa, tem aqui um conversor DC-DC aqui, legal. Outro conversor DC-DC. Opa, apareceu outro aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Transistor, bipolar, NPN. Opa, quem é esse aqui? MOSFET. Opa, quem que apareceu aqui? Um MOSFET com um diodo aqui de supressão de tensão, de proteção. Legal. Opa, o que é isso aqui? Putz, que nossa, cara, tá meio estranho, né? Mas o que é? Opa, se é U, é circuito integrado. Aí você pega o código AS1117 e vê que é um regulador de tensão. Perfeito? Tranquilo? E assim sucessivamente, gente. Isso é muito importante. Então, simbologia é crucial para que você faça qualquer análise de esquema
eletrônico e saber o que está na placa. Então, se você tem o esquema em mão e bate o olho no esquema, automaticamente você vai conseguir já relacionar o que tem na placa eletrônica, tá bom? Beleza? Tem uma outra coisa muito massa, que é muito importante você saber, que é o seguinte, ó. Para você saber os componentes que estão presentes nas placas eletrônicas, também você tem que ficar ligado na letra de ID, letra de ID. O que é letra de ID? É a letra que ajuda você a identificar o componente eletrônico na placa. Todo componente eletrônico tem uma letra de representação. Que fala, ó, opa, esse aqui é um diodo, esse aqui é um resistor, esse aqui é um capacitor, tá? Professor, fala mais sobre isso, é claro que eu falo, tô aqui para isso. Tô aqui para ensinar vocês, uma faixa preta. Quem já tá gostando dessa live, deixa a live top aqui no campo de comentários e vamos para cima, tá? E já crava o dedo no like, tamo junto. Ó, anota aí para mim no campo de comentários então que você está curtindo e já vamos memorizar então o seguinte, ó. Bateu o olho no esquema eletrônico, gente, você vai perceber que toda a simbologia leva o que aqui, ó? Letras e números de identificação. 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 Sem choro e nem vela. Tá bom? Todo componente leva no esquema eletrônico, inclusive na própria serigrafia da placa, letras e números de identificação. Ó. Então, quando você olha na placa aqui, ó, você vai ver aqui no top coper, face de cima da placa é chamada de top coper, face de baixo da placa é chamada de bottom coper. Então, face de cima, top coper, face de baixo, bottom coper. Se não tem trilhas na placa, na parte de cima da placa, você pode chamar de top layer e bottom layer. Marcação dos componentes, desenho dos componentes aqui, ó. Desenho dos componentes junto com o nome, identificação do componente. Como é que você chama esse aqui? Serigrafia. Ou também top silk. Silk screen de identificação do top da placa. Identificação da parte de baixo. Você tem o que? Bottom silk ou silk de identificação da parte de baixo da placa. Perfeito? E aí você vai ver que os componentes em muitas placas eletrônicas, eu não vou falar que é todas porque é mentira, tá, gente? Tem placa que não tem identificação não, tá? Beleza? Mas na maioria das placas você tem o quê? A famosa letra e número de identificação de cada um dos componentes, beleza? E isso já vai fazer com que, de forma dedo duro, né? Isso é o famoso dedo duro no sistema eletrônico. Já vai falar para você, opa, meu filho, esse aqui é um diodo, esse aqui é um transistor, esse aqui é um resistor, tá? Então, olha lá que massa. Quando você olha para o esquema eletrônico, viu letra U? Vamos lá? Tá todo mundo com papel e caneta na mão, hein? Ó. Letra U. O que é letra U, gente? Poxa, só o Emerson que falou que a live tá top? Só o Emerson que falou. Ô, Emerson, um abraço, meu querido. Quer dizer que a live tá ruim, então? Ah, o Ariel falou que, opa, muito bom, muito bom. Show de bola. Ô, louco, hein? Tá doido, ó. Letra U. O que é letra U, gente? Letra U identifica circuito integrado. Ó. Ó. Letra U, gente, identifica circuito integrado. Beleza? Sem papel nem caneta, estou no ônibus. Ô, mas pelo menos anota no celular. Dá um jeito aí. Dá um jeito aí. Letra U, gente, ó, circuito integrado. Toda vez que tem letra U, é circuito integrado. Beleza? Circuito integrado. Aí do ladinho aqui, ó, o que nós temos aqui? Vamos lá. Olha lá. Letra C, gente. Letra C, identifica o quê? Fácil, né? Então, ó, capacitor. Letra C, identifica capacitor. E esse L bonitão aqui? L, indutor. Isso aqui ajuda bastante, pessoal, porque às vezes você olha para a placa eletrônica e
E você vê lá um resistor, só que tá marcado L do lado dele. Você fala, meu, mas como é que pode? Será que o cara errou? Será que o fabricante errou? A resposta é que ele não errou. É que se tá marcado L lá, é que tá soldado realmente um indutor e não tá soldado um resistor, tá? Que tem indutor que tem quase o mesmo encapsulamento de resistor. É verdade, tá? Então fica ligado na letra que tá do ladinho do componente lá. L, indutor. O que mais que a gente tem aqui, gente? Não vamos esquecer dele, né? Ó, R. R ajuda a identificar quem, gente? Resistor. Então, toda vez que tiver um componente com a letra R, resistor. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui para mostrar para vocês? Vamos lá, ó. Ó. Vamos usar alguns componentes diferentes aqui, ó. Beleza? Letra X, pessoal. O que é essa X aqui, ó? X, ó. X, 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 X. O que é X? X é cristal oscilador. Cristal oscilador. Componente que determina a frequência, a velocidade de processamento onde ele está conectado. Então, se tem aqui um cristal oscilador conectado aqui no pino 13 e 14, desse CI aqui, qual que é a função do cristal? Determinar a velocidade de funcionamento desse circuito integrado aqui. Fechou? Beleza? Olha lá, letra D. Letra D. Quem que é, gente? Letra D. Diodo. Diodo retificador. Anodo catodo. Beleza? Vamos lá, mais letras aqui, ó, muito importante. Letra Q. O que é letra Q, gente? Letra Q. Transistor ou MOSFET. Na verdade, a letra Q ela é usada para elementos chaveadores. Transistores, MOSFETs, IGBTs também levam aí a letra Q. Beleza, gente? Tranquilo? Então aqui a gente tem a letra Q. O MOSFET aqui também é a letra Q. Tá bom? Beleza? Olha aí que pergunta excelente do Emerson, sobrinho. O Emerson falou aqui, ó, professor, mas e essa letra DE aí? Né, esse termo DE que está do lado do capacitor? O que é isso aí? Vou explicar para você, Emerson. Ó, note que existem alguns padrões, Emerson e família eletrônica fácil, tá? Ó. Vocês percebem, gente, que está marcado aqui, ó, C de capacitor e DA depois. E por coincidência, está marcado no indutor aqui, ó, LDA, L indutor e DA. E no resistor está RDA. E aqui no capacitor, CDA. E no CI, UDA. E aqui, CDA, CDA, RDA. Tudo DA. Tudo que está aqui é DA. Beleza. Aí aqui embaixo, ó. O que é aqui embaixo, ó? Opa, UDC, LDC, CDC. Então, o nosso querido amigo Emerson, excelente pergunta. Esse termo DE, DA, DC, quer dizer exatamente o bloco onde o componente está inserido na placa eletrônica. Então, todas as vezes que você vê que tem um monte de componente no bloco da placa e todo mundo está marcado ali DC, 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 e outro DA, 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 DA. E aqui a gente tem outros exemplos, né? Ó, DE, ó, DE. E aqui a gente tem DD, olha lá, o DD. E aqui embaixo a gente tem LT, né? LT, CT, RT, perfeito? Quer dizer exatamente o quê? O bloco onde aquele componente está inserido no sistema eletrônico. Todo mundo que está com o mesmo sufixo, as mesmas iniciais, quer dizer que está todo mundo pertencente ao mesmo bloco na placa eletrônica. Fechou? Então isso ajuda a identificar exatamente onde está conectado esse componente eletrônico. Quem está interligado com quem na placa. E isso ajuda muito você a testar a placa. Porque se o defeito na placa está em um determinado trecho da placa, automaticamente todo mundo que está com as mesmas iniciais, você vai rastrear ali para poder localizar o defeito do sistema eletrônico. Tá bom? Fechou?
Alternada e contínua, na verdade não, Nikael, na verdade não, tá? Beleza? As iniciais podem significar muitas coisas, muitas e muitas mesmo, tá? E aí, cada fabricante vai adotar o seu padrão para poder falar exatamente o que significa o DE, o DA, enfim, tá bom? Beleza? Mas o mais importante que você tem que saber é que essa letrinha aqui, ou conjunto de letras que vem depois da primeira, que identifica o componente, é para identificar o bloco que o componente está na placa eletrônica, tá? Beleza? Olha só quanto conhecimento super massa. Na verdade, pessoal, tudo isso aqui que eu falei está no início do aprendizado da eletrônica, logo no início, somente no início, para você aprender eletrônica do zero com uma faixa preta. Se você curtiu, deixa aí o like, se inscreve no canal, vamos que vamos para cima e tem muito mais. O Ivo falou aqui, eu sou aluno do curso de eletrônica fácil, curso top, o segredo é não parar de estudar. Deus abençoe, meu querido Ivo, pelo carinho, vamos que vamos. Vamos para cima, rumo à faixa preta, tá? Lembrando que todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, então o passo 1 é você começar a desbravar isso aqui. Saber os componentes que estão lá na placa, olhar para ele e saber o que ele é, aprender a simbologia, a letra que identifica o componente, aprender a buscar o datasheet. Então, tudo isso aqui está no começo. E é por isso que isso aqui está logo lá no começo do curso de Eletrônica Fácil. Então, quando você loga na plataforma lá e abre o curso de Eletrônica Fácil, para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, todo esse caminho, toda essa base está logo lá no começo do treinamento. Para que você, então, abrindo, evoluindo e crescendo, você possa aprender exatamente tudo isso aqui que eu mostrei para vocês de forma sensacional e faixa preta, tá? Deixa eu mostrar aqui a plataforma para vocês, ó. Ó lá. Então, quando você abre aqui o curso de Eletrônica Fácil, ó, olha lá. Quais os componentes você vai aprender aqui? Então, opa, começou de cara. Já aprende o quê? Resistor. Depois, vai passar um tempinho lá. Quem que você vai aprender aqui, ó? Transformador, diodo, retificador, regulador de tensão, capacitor, filtro capacitivo, regulador de tensão. Depois, você vai aprender quem? Circuito integrado. E depois, vai aprender quem? Vai aprender amplificador operacional. E depois, relé. E depois, transistor, NPN, PNP. Amplificador como comparador. Sensor de temperatura. Tudo isso e muito mais. E aí, gente, opa, aprendeu isso aqui então? Você está começando a criar a base aí no mundo da eletrônica. Está começando a criar a base. Beleza. Qual que é o próximo passo então, professor? O passo número 2 é você entender um pouquinho sobre as leis da eletrônica e eletricidade, né? Professor, pelo amor de Deus, cara, você tá ficando doido, você tá ficando doido. Pra que ficar aprendendo esse negócio aí? Pra que ficar aprendendo esse negócio de lei de Ohm? Pra que ficar aprendendo esse negócio aí de lei de Kirchhoff? Creio que é assim mesmo, né, Kirchhoff? E aí no Kirchhoff você tem a primeira lei e tem a segunda lei. Segunda lei. Para que você tem que aprender esse negócio aí de divisão de corrente? Para que você tem que aprender esse negócio aí de divisão de tensão? Pô, para que você tem que aprender efeito Joule? Que isso? Para que você tem que aprender múltiplos e submúltiplos no mundo da eletrônica? Para que você tem que aprender isso aqui, gente? Por que você tem que aprender lei de Ohm? Por que você tem que aprender lei de Kirchhoff? Por que você tem que aprender efeito Joule? Por que você tem que aprender múltiplos e submúltiplos? São as leis aí da eletrônica e eletricidade, mais uma base matemática, né? Porque se você não aprender isso aqui, você não vai ter nem ideia como a tensão e como a corrente elétrica ela vai se dissipar e ela vai se distribuir nas placas eletrônicas. Se você não aprender lei de Ohm, se você não aprender lei de Kirchhoff, se você não
sabe o que é efeito Joule, se você não tem nem ideia de múltiplo e submúltiplo, você não vai ter a mínima ideia de quantos volts vão ter num componente na placa eletrônica. É isso mesmo, tá? E aí, opa, tem 10 volts num componente, tem 20 volts no outro componente, tá bom ou tá ruim? Não sei, tenho nem ideia. Componente fritou na placa eletrônica. Por que isso aconteceu? Pô, vou comprar um outro componente. Então, queimou um componente na placa, ô, legal. Estourou um capacitor, fritou um resistor, sei lá, deu problema em qualquer componente. Deu problema em qualquer componente na placa, tá? E aí você precisa comprar outro. Você não tem nem a ideia do que é um múltiplo, o que é um submúltiplo. O que são múltiplos, né, gente? Quilo, mega, giga, tera. O que são submúltiplos? Mili, micro, nano, pico, femto. Se você não tem nem ideia do que é múltiplo e submúltiplo, quando você vai comprar um componente, vai comprar um capacitor, e você vai comprar uma pessoa, você compra um capacitor de nanofarad ao invés de microfarad. Você está comprando um capacitor que tem 1000 vezes menos capacidade de armazenamento. Da mesma maneira, se você vai comprar um capacitor de nanofarad, você compra um de microfarad. Então tem 1000 vezes mais armazenamento. Ah, professor, mas tem muito mais armazenamento? Tá tudo top. A resposta é não. Não é assim. Por que você tem que pegar e comprar o capacitor com o múltiplo certo, com o submúltiplo certo? Na verdade, o capacitor é sempre submúltiplo, né? Por que, meu queridinho, minha queridinha da amada família da eletrônica fácil? Olha só, em muitos circuitos eletrônicos existem os famosos filtros de frequência. E aqui tem um exemplo muito massa para vocês, ó. Olha lá. Ó. Então você tem um filtro RC aqui, ó, um filtro RC, e você tem um outro filtro RC aqui. Então aqui você tem um filtro de frequência, aqui você tem um outro filtro de frequência. Se você pega esse capacitor aqui, ó, que é 0.01 micro, que é a mesma coisa aí que 10 nanofarad, e aqui é 100 nanofarad, e você compra de microfarad, você mexe com toda a frequência de corte desse filtro aqui para eliminar ruídos dentro dessa placa eletrônica aqui de Smart TV. Então, se você não sabe analisar múltiplo e submúltiplo, você vai comprar o componente errado, você vai comprar o componente que vai alterar as características de funcionamento da sua placa eletrônica. Da mesma coisa, imagina assim, ao invés de comprar 10K, você compra 10 mega. Ao invés de 1K, 1 mega. O que vai acontecer? Vai mexer com toda a característica da frequência de corte desse filtro aqui. Então é por isso que você tem que saber múltiplo e submúltiplo. E é por isso que esse módulo é o módulo logo depois lá das resistências, né? O módulo 3, lá do curso de Eletrônica Fácil. Logo lá no módulo 3, ó. Múltiplos e submúltiplos em eletrônica. Perfeito? Se você sabe múltiplo e sabe submúltiplo, top! Você não vai errar na leitura e interpretação do componente para não comprar e não interpretar o funcionamento dos componentes de forma errada. Da mesma maneira, você vai chegar uma hora que você vai medir o componente, não vai? Você não vai pegar o componente, não vai testar ele com multímetro, não vai pegar o seu multímetro e vai testar o componente eletrônico? Aqui no multímetro ele vai marcar para você, opa, mega, vai marcar quilo, vai marcar nano, vai marcar micro. Se você não sabe o que é nano, micro, e aí como é que você vai fazer? Como é que você sabe se está bom ou se está ruim? Se está batendo com o que está lá no esquema ou que está marcado, sei lá, na placa? Então você precisa saber múltiplo e submúltiplo. Professor, por que você tem que saber? Por que eu tenho que saber lei de Ohm? Gente, a lei de Ohm é a lei mais crucial de todas as placas e de todos os sistemas elétricos e eletrônicos. Porque é a lei que relaciona o quê? A tensão em função da resistência e em função da corrente. E a resistência em função da tensão e da corrente. E a corrente em relação à tensão e à resistência. E é claro que daí você tem as variantes de potência, né? Então, potência
V vezes I, tensão, potência sobre corrente, corrente, potência dividido por tensão. Então, se você não sabe a lei de Ohm, você não tem a mínima ideia por que a corrente varia se eu aumento a resistência ou se eu diminuo a resistência. E automaticamente, se tiver resistores com valores errados em placas eletrônicas, o que vai influenciar o que, gente? Exatamente na corrente e que vai influenciar exatamente na tensão, você não vai ter nem ideia que é o resistor alterado que pode estar fazendo com que uma placa não funcione com sucesso. Ah, professor, você está de zoeira, cara. Você está de zoeira. Tudo isso aqui que você está falando é balela. Um resistor nunca vai dar defeito. Isso aí não tem nada a ver. Não é assim, gente. Porque, ó, se liga. Se variar a resistência, não varia a tensão? Varia. Se variar a resistência, não varia a corrente? Varia. É isso que a lei de Ohm explica para nós. E aí você pega uma placa como essa daqui, ó, que tem esse esquema eletrônico, né, que leva esse esquema eletrônico aqui, ó. E você pega aqui e olha só que interessante, ó. Você tem aqui reguladores de tensão, chaveadores, né, que vão determinar aqui o funcionamento desse conversor DC-DC, ó. Tá vendo que tá marcado aqui, gente? Esse bloco da placa, ele é responsável dentro dessa exatamente, né? Quem vê ri. É isso aí, Emerson. Bom demais, cara. E o Irã falou aqui, opa, hoje consegui me tornar aluno. Agora é perseverar e vamos para cima. Tamo junto. Tô feliz em fazer parte desse time, tô no começo das aulas. Tem mais 4 cursos, tá top. Obrigado, Nicael. Vamos que vamos para cima. Tamo junto. Obrigado pelo carinho, tá? Então, nesse bloco aqui, gente, a gente tem um conversor chaveado aí DC-DC, onde entra 3.3 volts e vai sair 1 volt, 1 volt regulado. Tá bom? Beleza? E aí você tem aqui o conversor DC-DC, onde ele tem esse pino aqui, gente, ó, que é o FB. O que é FB? Feedback. Então veja que aqui, ó, a tensão de saída, o volts de saída, a tensão de saída aqui, ó, a DDP de saída, nesse ponto tem que ser 1 volt, não tem, ó? Essa tensão vem, vai ser aplicada nessa malha aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então tem 1 volt daqui para cá. Se tem 1 volt daqui para cá, você tem aqui uma associação de resistências, ó. Tá vendo, ó? Por que você tem que aprender a associação de resistências, gente? Olha aí, tá aqui, ó. Qual que é essa associação aqui, ó? Em série. Tem uma associação em série de resistências aqui, ó, onde a saída de uma é ligada à entrada do outro, a saída de uma é ligada à entrada do outro. E o fluxo de corrente que circula aqui, ó, nessa malha aqui, é o mesmo, e a tensão se divide. Essa é a característica do circuito série. O que vai acontecer aqui, meus queridos? Se esse resistor alterar aqui, o que vai alterar em cima dele? Se altera a resistência, quem vê ri. Tensão é resistência vezes corrente. Se altera a resistência, essa tensão que pode ficar aqui sobre ele pode subir ou pode descer. Se essa tensão sobe ou desce, vai automaticamente aqui, ó, a tensão desse resistor aqui vai se juntar com a tensão desse resistor e somando as duas tensões, vai dar o potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. Se isso acontece, se varia a tensão sobre esses resistores, varia a tensão que está nesse ponto, que está indo para onde? Para o pino de feedback. Se varia a tensão que está indo para o pino de feedback, o que vai acontecer? Vai falar para o CI que está uma tensão que não está exatamente lá na saída do regulador. Se esses resistores variam e manda aqui uma tensão de referência errada para esse circuito integrado, o que vai acontecer? Ele vai calcular errado o chaveamento dele e vai tirar esse 1 volt para 1,5, para 2 volts. E aí, se esse 1,5, 2 volts vem para cá, o que vai acontecer? Vai fazer com que todo mundo que dependia de 1 volt para funcionar receba uma tensão errada. E isso aconteceu por quê? Por causa de uma variação de uma resistência, gente. Então, se o resistor está alterado numa malha de feedback, ele altera o valor da tensão da saída do chaveamento, aliás, do nosso circuito regulador de tensão, do nosso conversor DC-DC, para mais ou para menos.
Inclusive, 2 defeitos de fonte chaveada, ó. Já vou dar aqui um bônus aqui para vocês, ó. Quais são 2 defeitos clássicos de fonte chaveada? Então, você tem uma fonte chaveada que trabalha com 12 volts, está saindo 15. Ou você tem uma fonte chaveada que é 12, está saindo 9, está saindo 7. Se a tensão está muito alta ou está muito baixa, está com problema no feedback, está com problema na realimentação, está funcionando errado. Se está funcionando errado, geralmente quem são os defeitos, gente? Os resistores da malha de feedback. Então, se está com tensão alta ou tensão baixa, já vai direto nos resistores de feedback que determinam exatamente a tensão de saída desse cara aqui. Porque são os resistores aqui nessa associação que vão mostrar aqui uma tensão de referência e essa tensão de referência vai falar, opa, a tensão está muito alta, abaixa um pouquinho o PWM. Opa, a tensão está muito baixa, sobe o PWM. Se manda a tensão errada aqui, vai fazer o CI funcionar errado e a tensão que fica errada. E aí, dependendo do que a gente está falando, né? É que a gente está falando de 1 volt, né? Uma tensão muito baixinha, tá? Mas se a gente está falando de alimentação de um circuito integrado que precisa de uma tensão precisa, pode queimar? Pode, se for trabalhar com... É para trabalhar com 3 ou vai sair 5? Pode queimar o CI? Pode. Ah, professor, então quer dizer que resistores na malha de feedback com valor errado podem fazer sair uma tensão errada aqui? Pode fazer queimar alguém lá para frente? A resposta é pode danificar, com certeza. E o que explica, então? O que explica a tensão aqui está errada? A resposta é lei de Ohm. Que, meu amigo, se você, ó, tem 20, ó, presta atenção, tem 15K esse cara aqui, 15K, 20K, 1K. Se você sabe a tensão que está sendo aplicada aqui, ó, você calcula a corrente, calculou a corrente, vezes o valor da resistência, você sabe quantos volts tem que dar aqui. Você sabe quantos volts tem que dar aqui. Se você sabe quantos volts tem que dar aqui, se você vai medir na prática e está diferente, o resistor está alterado. E tudo isso explicado pela lei de Ohm. E é por isso que no curso... Pessoal, a gente não ensina nada para vocês que vai fazer você perder tempo, tá? Escuta isso que o professor Rodolfo está te falando aqui. O professor Rodolfo que aqui tá, quer que você economize tempo. Quer que você aprenda o que precisa ser aprendido para criar base forte no módulo eletrônico. Então é por isso que no módulo 4 você aprende a usar o protoboard para poder fazer suas primeiras montagens, né, de circuito. E aí no módulo 5 você aprende sobre a associação série, paralelo e misto. Por quê? Porque o bendito série, o bendito paralelo e o bendito misto está em tudo quanto é placa eletrônica. Muita gente acha que é balela. Gente, muita gente... nossa, esse bagulho de série, paralelo e misto. Não aguento mais. Puta, negócio básico. Ah, é básico? Legal. Ah, é básico, né? É básico para você? Legal. O que tem aqui, ó? O que é isso aqui? CDE5 interligado na entrada do CDE6 aqui, ó. Capacitor 5 e 6 aqui, ó. Entrada com entrada, saída com saída. O que é isso aqui? Associação em paralelo. Quando você estuda associação em paralelo, você sabe que a tensão desse capacitor é a mesma desse. Se está em paralelo, a tensão sobre os componentes é igual e a corrente elétrica se divide. O que tem aqui, ó? Entre o C1 e o C2 aqui. Liga a entrada com a entrada, a saída com saída. O que caracteriza isso? A associação em paralelo de capacitores. Aí você tem aqui, ó, resistor 2 com resistor 4. O que está aqui, ó? Esse em série com esse. Se está em série, tensão se divide. Então, se tem 1,5 volt aqui na saída, essa tensão vai se dividir entre esse cara e esse cara aqui. A tensão sobre esse cara e esse cara aqui se divide. E a corrente que passa entre os dois aqui nessa malha que é a mesma. E aí você olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Você tem aqui um resistor ligado num capacitor, que está ligado no outro resistor, que está ligado no outro capacitor. Olha que louco. Então você tem aqui um conjunto, né? Ó. Esse capacitor aqui, ó, olha só. Esse aqui estaria em paralelo com esse se não tivesse esse resistor.
Só que como tem esse resistor aqui, você caracteriza o que é uma associação mista, gente. Que é um mix do série com o paralelo. Olha que doideira. Fechou? Aí aqui, o que a gente tem? Ah, tem um capacitor aqui, o 2, e tem um indutor aqui. É legal. Que jeito que eles estão ligados? Está ligado em série. Se está ligado em série, tem que dividir a tensão, e a corrente que passa aqui nessa malha é a mesma. Então, meus queridos amigos, é por isso que você tem que aprender a associação série, é por isso que você tem que aprender a associação paralelo, e é por isso que você tem que aprender a associação em misto. E onde que a gente explica com muito amor e carinho para vocês aqui, ó. Então, módulo 5, associação série, paralelo e misto. No módulo 7, a gente explica exatamente para você o que é tensão, corrente elétrica e potência. No módulo 8, a gente explica sobre o que é corrente alternada e corrente contínua. Depois, lei de Ohm, efeito Joule, que é o efeito do aquecimento nos componentes eletrônicos. E aí, a gente explica para vocês as famosas leis de Kirchhoff. Por quê? Porque é na lei de Kirchhoff que você vai entender exatamente quando os circuitos dividem tensão, quando os circuitos dividem corrente. Porque se o circuito sério não divide tensão, tá com defeito. Se o circuito sério, você mede um monte de tensão lá, dá tudo igual, não tá tendo queda de tensão, não tá dividindo tensão, o circuito tá aberto, tá com defeito. Como é que você começa a enxergar isso aqui? Com os aprendizados da lei de Kirchhoff e da lei de Ohm. Primeira lei de Kirchhoff, divisão de corrente. Segunda lei de Kirchhoff, divisão de tensão. Que é o que acontece em toda e qualquer placa eletrônica. Eu acabei de mostrar o esquema aqui para vocês. E aí vem os transformadores, diodos e etc. Tá bom? Pergunta aqui do nosso querido Magalhães MK. Professor, apenas levantar um dos terminais do resistor é o suficiente para testar o componente sem precisar remover da placa? Vai depender do componente, tá bom, meu querido? Por exemplo, se você pega um resistor e levanta o terminal, você desconectou, abriu ele do circuito da placa. Aí você pode medir o resistor e automaticamente, então, o circuito não vai interferir no funcionamento dele. Pode ficar tranquilo, tá? Se você tem, por exemplo, um MOSFET, se você levanta, por exemplo, um gate, mas tem o drain e o source na placa, entre drain e source pode ter outros componentes, então isso pode interferir no funcionamento. Então, componentes multiterminais tem que tirar da placa, não tem jeito. Componentes biterminais, bipolos elétricos, aí você, com certeza, levantando um, já vai resolver de forma sensacional. Tá bom? Beleza? O Ricardo falou aqui, eu já fiz 2 cursos de outros professores, mas, sinceramente, não me sinto nem um pouco capacitado. Curso cheio de lacunas, não tenho passo a passo. Opa, meu querido! Opa, meu querido! Em uma simples live dessa daqui, do professor Rodolfo, tem uma metodologia diferenciada. Obrigado pelo carinho, Ricardo. Deus abençoe, tá? Vamos para cima. Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sempre. E aí, você entendeu aqui, gente? Obrigado pelo carinho, tá, Ricardo? Ó, você entendeu a importância no passo número 2? Você sabe os componentes, sabe as leis da eletronegacidade? Ó, legal. Agora, você vai entender o funcionamento dos componentes, que é o famoso para que serve o componente. Olha aí que massa. Vamos lá, ó. Agora você vai entender o funcionamento dos componentes para que serve. Legal. Então, tem um resistor. Beleza. Para que serve o resistor? Opa, o resistor serve para fazer limitação de corrente. Massa, perfeito, legal. Só que, gente, o mesmo componente, olha que louco isso que eu vou explicar para vocês. Vamos falar só do resistor, tá bom? Que nós já dá uma porrada de importância dele para a placa, funcionamento dele para a placa. Vamos lá, vamos falar só do resistor. Vou começar a falar uma porrada aqui para vocês, ó. Então se liga nesse esquema eletrônico que eu vou te apresentar aqui agora. Se você está gostando da live, assim como o Ricardo, deixa a hashtag LiveTop aqui no campo de comentários e vamos para cima, tá? Ó, se liga. Um mesmo componente pode ter uma porrada de função, gente, tá bom? Uma porrada de função. Ó, tá vendo aqui, ó, resistor ligado no positivo, ó, 3.3 volts, ligado na linha I2C SL. Resistor ligado no positivo e ligado no I2C SDA.
Se o resistor está ligado no positivo e ligado no I2C, esse aqui é um resistor de pull-up, porque ele leva o positivo direto para a linha. Ele manda tensão direto para a linha. Ele mantém a linha alta. Existem dois tipos de resistores. Deixa eu ver se eu acho o pull-down aqui. Não sei se vai ter o pull-down aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar o pull-down. Tem dois tipos de resistores importantes, gente, dentro da eletrônica. E aí já entra a eletrônica digital. Olha aí que massa, tá? Beleza? Olha só que top isso aqui que o professor Rodolfo está ensinando aqui para você. E é por isso que tem que fazer o curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes, para você entender isso aqui que eu estou te falando. Deixa eu ver se eu acho o down aqui, porque o up já está claro, né? Vamos ver se a gente acha o pull down, resistor de pull down. Aqui, ó, esse ponto que serve, ó. Que serve, ó. Tá vendo aqui, gente, que tem esse circuito integrado aqui, ó. O AD82587D. Tá vendo que nesse pino de reset aqui, ó, pino 7 do circuito integrado. Pino 7, vem. E tem um resistor aqui, ó, de 4K número 7. Ligado no negativo e mandando o sinal para ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 4K número 7. Sempre falo 4K número 7, nunca 4K7, tá? Mandando aqui negativo para ele. Quando você tem um resistor ligado num pino e o resistor está ligado no negativo direto, esse resistor ele força o quê? Ele força o down, ele força o zero, ele força 0 volt. Se ele força 0 volt, mandando 0 volt direto para o pino, ele é o famoso resistor de pull down. Ele mantém o nível lógico 0 para o pino de reset. Fechou? Beleza? Então toda vez que você tem um resistor ligado no negativo e mandando esse negativo através dele diretamente para um pino, ele é o resistor de pull down. Ele garante nível 0, negativo, para que o componente execute alguma coisa. Beleza? Que aí tem infinitas possibilidades. Quando você tem o resistor, conforme eu mostrei aqui para vocês, quando você tem aqui o resistor ligado no positivo, resistor ligado no positivo e mandando o positivo direto para o pino, ele é um resistor de pull-up. Ele mantém o nível alto diretamente no circuito integrado, tá? Então, só aqui a gente já aprendeu duas funções do resistor. Legal? Ó. Então, ele pode ser pull-up ou pull-down. Nossa, professor, eu achava que resistor ele servia só para limitar a corrente que está passando no determinado ponto da placa. Tá bom? Calma, vem comigo que você passa de ano. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Então, pull-up e pull-down. Beleza, legal. Aí você tem, além de pull-up e pull-down, olha só, o que tem aqui que o professor Rodolfo falou para você? Resistor junto com capacitor, tá formando aqui o que aqui, ó? Nessa malha e nessa malha aqui. Filtro de frequência, filtro RC. Beleza? Nesse caso aqui tem passa baixa, mas aí você tem 2 passa baixo ali e aí forma o filtro passa faixa, tá? Beleza? Então, o resistor, trabalhando com outros componentes, vai trabalhar como filtro, né, junto com outros componentes. Filtro de frequência. Eliminar ruídos e outras frequências ruidosas aí. De determinados pontos da placa. Filtro de frequência. Legal. O que mais? Vamos lá? Assim como tudo isso daqui, o resistor também. Olha lá que massa. O que a gente tem aqui, ó? Um resistor na base de um transistor PNP. Um resistor na base de um transistor PNP. O que esse resistor vai trabalhar aqui na base do nosso querido transistor? Resistor na base do transistor limita a corrente da base, porque limitando a corrente de base, você vai controlar exatamente a corrente que vai fluir de emissor para coletor. A corrente de base dentro de um transistor é como se fosse um registro. Existe um registro imaginário entre emissor e coletor. E esse registro ele é aberto ou fechado pela base. A corrente de base, quanto maior a corrente na base, mais aberto está o registro entre emissor e coletor. Isso quer dizer que vai fluir mais corrente
de emissor para coletor, no caso do PNP. Quanto menor é a corrente de base do transistor, mais fechado está o registro, menos corrente vai fluir de emissor para coletor. Então, o resistor aqui, R471, está nada mais nada menos fazendo que limitando a corrente da base para controlar a corrente que vai circular de emissor para coletor. Então aí está fazendo a função clássica do resistor, né? Que é o famoso limitar a quantidade de elétrons, né? Então, a limitação de corrente elétrica. Função básica do resistor. Beleza? Que mais, professor? Fala só mais uma, tá, gente? Senão a gente vai ficar aqui um tempão. E ter que chegar no objetivo da live, tá? Beleza? Olha lá. O que a gente tem aqui, gente? Ó, HDMI, 5 volts. Vem esse resistor. E esse resistor aqui, ó. Circuito série vai fazer o quê? Divisão de tensão. Vai ficar um pouco de tensão no R419 e um pouco de tensão no 418. E esse meinho aqui e esse meinho aqui vai mandar para o HDMI Detect. E aqui você começa, gente, a entender o quanto a eletrônica é incrível e o quanto a eletrônica é maravilhosa. Por quê, professor? Quer que eu te explique o porquê? Vamos lá, ó. E aí, aluno Eletrônica Fácil, que estuda a lei de Ohm, estuda a lei de Kirchhoff lá na plataforma, vai saber do que eu estou falando. E nesse HDMI Detect, sumiu o HDMI, cara. Agora que eu estava explicando HDMI, pelo amor de Deus, cadê você? Vamos achar o HDMI aqui, pelo amor de Deus, cara. Vacilão é que eu cliquei no label. Quando você clica no label, vai exatamente para onde estava. Cadê o HDMI Detect? Cadê o HDMI Detect? Vamos tentar achar aqui. Ctrl F, HDMI Detect. Vamos tentar achar o Detect aqui, ó. Aham, aqui está você, ó. Beleza, ó. Muito bem. Muito boa explicação, José Paulo aqui falando. Tudo bem, José Paulo? Obrigado pelo carinho, tamo junto, tá? Já respondo, tá, Ricardo? Já respondo, tá? Já respondo, já, tá bom? Muito boa pergunta, tá? Quando você aprende lei de Ohm e aprende lei de Kirchhoff, o que acontece? Você sabe que quando flui uma corrente por dois resistores aqui que estão em série, circuito série, divide tensão, corrente que flui é a mesma. Resistor de mesmo valor, o que vai acontecer, meus queridos? O que vai acontecer? Tensão divide igual. Se eu tenho 5 volts daqui, 0 volt aqui, qual que é a tensão que está nos dois? 5. Se a tensão vai dividir igual, vai ter que ficar 2,5 volt no 418, 2,5 volt no 419. Então, se eu tenho HDMI Detect aqui, ó, qual que é o potencial do HDMI Detect em relação a GND? 2,5, que é a mesma tensão do resistor de baixo. Então, se chega a 2,5 volt no HDMI Detect, quer dizer que, ok, está fluindo corrente, está sendo alimentado de forma top de linha. Sensacional. 2,5 volt é tensão de referência para o HDMI Detect fala assim, ó, professor, legal, estou funcionando, estou detectado, tá ok. Então, 2,5 volt é tensão de referência. Como que você descobriu isso? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, gente. Com o básico da eletrônica, que muitas pessoas falam que é básico, né? Beleza? Legal. E se tem 5 volt aqui no HDMI Detect? E se tem 5 volt aqui, o que significa? Pô, se tem 5 volt aqui, não está circulando corrente aqui, não está tendo divisão de tensão. Esse resistorzinho aqui está em aberto. Está com defeito a placa. Resistor aqui em aberto. Resistor em aberto, não flui corrente, não tem divisão de tensão, 5 volts vem para cá direto. E aí, se tem 5 volts no HDMI Detect, ele vai falar, opa, calma aí. Pode estar com problema, pode estar com falha. Tudo isso por causa de uma divisão de tensão, gente. Beleza? Então, o que você entende aqui? Ó, que resistores em série gera divisão de tensão e isso é muito importante para gerar tensões de referência. Professor, está chegando 0 volt aqui. Opa, se tem 0 volt, alguma sujeira,
alguma oxidação pode estar gerando algum curto-circuito por sujeira aqui no resistor, né? Ou por maresia, né? Beleza? Então, gente, mais uma função do resistor aí, ó, que você acabou de aprender. É o quê? Gerar tensão de referência. Quando a gente fala de divisor de tensão. Então, só com o resistor já tem uma porrada de função de trabalho. Perfeito? Imagine os outros componentes. Então, é por isso que o passo número 1 é saber o que tem nas placas. É saber os componentes. Se você sabe dos componentes e sabe das leis da eletroeletricidade, você começa a entender o funcionamento. Não tem como saber funcionamento de nada se você não sabe identificar componente, não sabe os componentes, o que está lá na placa e não sabe lei da eletrônica e eletricidade. Esquece. Se você não tem pelo menos o passo número 1, passo número 2, você nunca vai alcançar o passo número 3. Não vai saber funcionamento nenhum de nenhum componente se você não tem base aí no mundo da eletrônica, tá? Fechou? Passo número 4. Os componentes se unem e formam circuitos. Nenhum. Olha, opa, excelente, resistor shunt, ó. Perfeito. Né? Resistor para medição de corrente, resistor shunt. Muito bom. Os componentes se unem e formam circuitos. Circuito nada mais é do que juntar resistor, capacitor, indutor, diodo, transistor, MOSFET. E aí você junta todos os funcionamentos aqui, ó. Olha que louco. Nesse esquema eletrônico não tem um monte de resistor aí de pull-up, pull-down, filtro, limitação de corrente, geração de tensão de referência, o divisor de tensão. O que acontece aqui, gente? Você junta os resistores com os capacitores, com os indutores, com o transformador, com o conector, com o varistor, com o tiristor, com tudo que é componente. E aí, automaticamente, você vai somar, ó. Você vai somar as funções dos componentes para gerar significado. Então, gente, não existe placa eletrônica só com capacitor, só com resistor, só com transistor. Não tem como. É a união que faz a força dentro da eletrônica. E aí você somando a função de cada componente, montando o circuito, unindo eles, é que vai gerar significado prático. E é aí que vai gerar a fonte chaveada, é aí que vai gerar a placa lógica da sua TV, é aí que vai gerar tudo que existe no mundo da eletrônica. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Entenda que existem esses componentes nas placas. Saiba identificar. Segundo, aprenda leis da eletrônica. Terceiro, entenda o funcionamento de cada um de forma isolada. E 4, quando une tudo, gera o funcionamento dos circuitos eletrônicos. E tudo isso daqui está explicadinho para vocês dentro do nosso querido curso de Eletrônica Fácil, que é o curso que vai ensinar eletrônica do zero rumo à faixa preta. E aí, gente, o curso de Eletrônica Fácil, você vai aprendendo tudo isso daí baseado em projetos. E esses projetos vão te ensinar exatamente a eletrônica materializada no circuito montando um projeto. Então você monta uma fonte de alimentação, monta um robô seguidor de linha, aprende sobre termostato. E aí todos esses componentes você vai materializando com esses projetos práticos, porque tem que aprender eletrônica na prática. Sem prática não existe materialização do conhecimento. Tudo que você está aprendendo, tudo que você está escutando fica flutuante e não gera significado para você, tá? Beleza? Fechou? Depois que você aprende o passo 1, 2, 3 e 4, você chega aqui na parte final do curso e aprende as metodologias de manutenção de placa. Dentro do treinamento tem a metodologia I2+, onde você aprende a fazer engenharia reversa em placa eletrônica, você aprende a tirar o esquema da placa para poder entender como aquele bloco da placa funciona, para você poder reparar mais fácil. Método Sparta, um passo a passo, show de bola, desde você conversar com o cliente até reparar a placa de forma top de linha. E método Kelvin 4 pontas para você aprender a localizar curto-circuito em qualquer tipo de sistema eletrônico alimentado por malhas de corrente contínua 5 volts, 12 volts, 15 volts. Aprender a localizar curto em placa eletrônica de forma geral. E é por isso que o curso de Eletrônica Fácil, ele é o treinamento que vai ensinar eletrônica para vocês do zero rumo à faixa preta.
Perfeito? E ele vai te trazer a possibilidade de olhar para as placas eletrônicas, sair da estaca zero, você vai sair da estaca zero e vai entender esse passo a passo que eu expliquei aqui para vocês, nessa live top de linha. Essa é a função do curso de Eletrônica Fácil. E você vai aprender métodos de manutenção que vão ser aplicados em tudo quanto é tipo de placa que existe no mundo da eletrônica, de forma geral, tá? Beleza? Essa é a função do curso de Eletrônica Fácil. E aí, no combo faixa preta, você aprende o curso de Eletrônica Fácil, que vai sair do zero rumo aos primeiros separos de placa, aprende digital e Arduino, para que você entenda como funciona a gestão do funcionamento da placa eletrônica pelos circuitos digitais. Se você não sabe eletrônica digital, você não consegue entender por que tem nível 1, por que tem nível 0 em determinado ponto da placa. Você não sabe por que um CI não está funcionando. Existem muitos defeitos que não são só curto, né, componentes explodidos. Tem muitos defeitos que o CI não funciona porque tem um nível lógico errado, ou está zero. Era para estar 1, ou está 1 é para estar 0. Ou tem um nível lógico indefinido num pino por causa da tensão que está errada ali. Tudo isso você aprende com eletrônica digital. E a programação do Arduino para você desenvolver seus próprios projetos de forma show de bola. Soldagem e dessoldagem eletrônica você tem que aprender porque é o crucial para reparar qualquer coisa. Se você não solda e dessolda muito bem, você vai matar a placa do seu cliente, vai virar passageiro da agonia e vai gerar frustração total para você no seu dia a dia. Então, aprenda a soldar e dessoldar muito bem. E restauração e remoção de resina de silicone em placas eletrônicas, máquina de lavar, lava e seca, usa pra caramba. Então é mais um treinamento aí para vocês. 4 treinamentos no combo faixa preta, mais 5 bônus. Acesse aí o curso de eletronicafácil.com.br. Parcela em 12 vezes no cartão, não pesa para você. Então bora buscar a faixa preta do absoluto zero rumo à faixa preta, família Eletrônica Fácil. Presente especial para você que chegou até este momento nesta live espetacular do professor Rodolfo, tá? Para aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, para você desbravar as placas com segurança, com confiança, para que você possa acabar com aquele sentimento que a eletrônica não é para você, que você não consegue arrumar nada, que a eletrônica é muito difícil, é complicado, que achar os defeitos é impossível, que trabalhar com placas, componentes, multímetro, osciloscópio é para pessoas fora do... Para com isso. Primeiro, vem aprender eletrônica com a gente do zero rumo à faixa preta. Clica aqui no curso de Eletrônica Fácil. Você vai entender aqui que eletrônica é para qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha energia positiva, que deseje realizar e conquistar os seus sonhos, independente da idade, independente do sexo. A gente tem aluno de quase 80 anos que são faixa preta. Então, por que não começar a aprender com a gente do zero? Se o risco é zero, eu vou te explicar o porquê que o seu risco é zero, tá? Então faz o seguinte, clica aqui, eu quero ser um faixa preta no mundo da eletrônica, vai digitar aqui o seu nome, o seu melhor e-mail, o seu telefone para fazer a sua inscrição. Clica aqui em enviar, clicou em enviar, já vai cair aqui na página de inscrição do curso de Eletrônica Fácil. E o presente é que você digitando o cupom LIVE100 e clicando em enviar, você ganhará R$100 de desconto hoje até meia-noite para fazer a sua inscrição no treinamento curso de Eletrônica Fácil. Aí você pode fazer seu parcelamento em até 12 vezes no cartão, vai poder fazer no boleto à vista, Pix à vista, no cartão à vista também, beleza? E aí o fato é o seguinte, gente, o seu risco é zero, porque se você se inscrever no curso de Eletrônica Fácil e não gostar, nos primeiros 7 dias a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta, palavra do professor Rodolfo. Então se o risco é zero, se você decidir por qualquer motivo nos primeiros 7 dias a gente vai devolver o seu dinheiro, por que não tentar? Por que não arriscar? Por que não começar a correr atrás da realização do seu sonho, não sozinho, mas sim acompanhado da família Eletrônica Fácil? Vamos que vamos! Clica aí, usa o cupom LIVE100, não esquece, hein? Isso pode assistir sempre que desejar. Então aproveita, porque sonhos determinam o que a gente quer, mas são as ações que determinam aonde você vai chegar. Beijo para todos! Um forte abraço, links aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, pois juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe sempre. Vamos que vamos, galera! Vamos pra cima! Até mais!